Oi, meu nome é Gustavo Nascimento do primeiro ano A e eu vou falar sobre Estados Unidos, podcast de história. Cristóvão Colombo descobriu a América em 1492 e Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500. A Declaração de Independência dos Estados Unidos foi redigida e assinada em 4 de julho de 76, apenas 46 anos antes de Dom Pedro I declarar a independência do Brasil à margem do rio Ipiranga. Os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses, conquistaram sua independência em 1776, transformaram-se na maior potência econômica e militar do mundo. Os Estados Unidos são a nação mais rica e poderosa do mundo atualmente, e a história dela é cheia de acontecimentos importantes que marcaram a história mundial. O território que o corresponde ao atual Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses. Até o, até o os colonos americanos conduziram um processo de independência pioneira no continente. Ao longo do século XIX, os Estados Unidos foram transformando-se em uma nação extremamente rica e formaram-se uma potência econômica mundial no período da Primeira Guerra Mundial. Sua história ficou marcada por guerras como a Guerra da Secessão, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. Além disso, a Norte América foi marcada por movimentos sociais, como o movimento do que lutava pelos direitos civis dos afro-americanos na década de 1960. Teve nomes de destaque. A partir da década de 1960, os americanos financiaram ditaduras militares em países da América Latina, como Brasil, Argentina e Chile. No século XXI, os Estados Unidos foram alvo do ataque terrorista em 2001 e represália ordenaram a invasão do Afeganistão em 2001 e do Iraque em 2003. A colonização dos Estados Unidos foi realizada pelos ingleses no que ficou conhecida como 13 colônias. Literalmente, tratava-se de 13 colônias fundadas por ingleses que se transformaram nos Estados Unidos. Os espanhóis chegaram no continente americano em 1942. No território dos atuais Estados Unidos, foram os primeiros europeus a estabelecerem-se. Os primeiros espanhóis chegaram à Flórida no começo do século XVI. Mas a colonização dos Estados Unidos foi realizada pelos ingleses. As primeiras tentativas de colonização dessa América do Norte deram ao reino de Elizabeth I, o que permitiu que Sir Walter Hilding iniciasse a conquista da região. Um marco importante para os americanos é a chegada dos peregrinos no meio de um navio chamado Mayflower, que de acordo com eles trouxe os países fundadores um dos principais feriados dos Estados Unidos, Dia de Ação de Graças. Em celebração desse dia, realizaram pelos pais peregrinos pela primeira vez em Massachusetts, no ano de 1621. Inglaterra, pela sua independência. A independência dos Estados Unidos foi declarada no dia 4 de julho de 76. Este acontecimento também é conhecido como Revolução Americana. A independência dos Estados Unidos foi resultado da desgaste da relação entre metrópole e colônia e resultou no fim do vínculo colonial que existia entre Inglaterra e as 13 colônias. Os Estados Unidos
entraram no século XXI como a maior potência política, econômica e militar do mundo, e de maneira indiscutível. Nesse momento, o poderio dos Estados Unidos foi desafiado por um dos inimigos, o terrorismo. Em 11 de setembro de 2001, sofreram atentados dos terroristas organizados pela Al-Qaeda. Nesse atentado foram atacados o World Trade Center. O prédio acabou se desabando, importante prédio comercial em Nova York, e o prédio do Pentágono em Washington. Os ataques aconteceram com aviões sequestrados sendo lançados nas duas construções. Os atentados da 11 de setembro resultou a morte de cerca de 3.000 pessoas. Meu nome é Gustavo Nascimento, primeiro ano A.